Olá pessoal, vamos mais uma aula então do nosso curso de sólidos e continuando então o nosso capítulo sobre os elétrons de Bloch, ou seja, os estados eletrônicos submetidos a um potencial periódico. A gente já fez a primeira prova, a segunda prova do teorema de Bloch e na aula de hoje nós vamos falar algumas consequências importantes do teorema de Bloch para o estudo dos estados de energia eletrônicos. Tá? Então, o primeiro deles é que o teorema de Bloch ele introduz a noção do vetor de onda K, que é um número quântico, né? Que tem função importante na dinâmica dos elétrons sobre a influência do potencial periódico da rede. Ele tem uma propriedade similar ao vetor de onda K das partículas livres no modelo de Sommerfeld. Porém, tem uma diferença importante que no modelo de Sommerfeld, o vetor de onda K ele tinha uma relação direta com o momento linear dos elétrons, né? Porque como no modelo de Sommerfeld, como é partícula livre, as autofunções do hamiltoniano são também vetores simultâneos do momento. Então, partícula com um número quântico K tinha um momento bem definido, P. No caso do potencial periódico, isso não é verdade, porque a função de onda que satisfaz a equação do potencial periódico, segundo a proposta de Bloch, é o produto da onda plana vezes uma função periódica, né? Então, se eu perguntar para a função qual é o seu comportamento se eu aplicar o operador momento, H cortado sobre I, gradiente D. Se a gente fizer aqui a derivação, né, então deriva exponencial primeiro, tá? Isso repete a função e nós vamos ver que a gente obtém H cortado K, psi K de R, mais um termo adicional que tem a ver com o comportamento da função periódica U de K. E isso, portanto, é diferente de um número, ou seja, o vetor H cortado K vezes a função de onda. Então, o vetor de o K, ele não tem relação direta com o momento do elétron, mas nós vamos ver lá na dinâmica, quando a gente for estudar no capítulo sobre a dinâmica dos elétrons, que o K ele entra sim com um papel importante, já que ele é o vetor de onda que define a parte de propagação, né, de onda plana dos elétrons, né? Então, o K, por enquanto, ele deve ser visto, né, como um número quântico que indexam os estados. E que esse número quântico K está associado com as propriedades de simetria translacional do potencial. É o fato de eu ter um potencial periódico que aparece esse tipo de característica. A segunda propriedade importante, que a gente já comentou um pouquinho, mas aqui a gente vai explorar um pouco mais, é que o vetor de onda K ele pode ser sempre limitado na primeira zona de Brillouin, ou seja, todos os Ks permitidos pode ser escrito tudo dentro da primeira zona de Brillouin ou de qualquer outra célula primitiva da rede recíproca. Tá? Aqui a gente está usando a primeira zona de Brillouin porque é o tradicional. Né? Então, relembrando, né, a solução para os estados de Bloch é a onda plana vezes uma função periódica, e da segunda prova a gente viu que uma das formas de obter essa função periódica U de K é através de coeficientes que soma diferentes ondas planas, cujo vetor de onda K agora é K maiúsculo, que é um vetor da rede recíproca. Né? Então, como é que a gente pode mostrar que todos os Ks podem ser reduzidos dentro da primeira zona de Brillouin? Vamos pegar um outro K' diferente de K, tá? Agora, se K e K' estão no espaço recíproco, para um vetor de onda K' qualquer que não esteja na primeira zona de Brillouin, obviamente vamos pegar esse K' fora da primeira zona de Brillouin, a gente sempre vai poder definir um novo vetor de onda K, que é K' minúsculo menos K' maiúsculo com vetor da rede recíproca, de forma que o novo vetor K agora está dentro da primeira zona de Brillouin. Ou seja, eu escolho um determinado vetor K', que seria uma possível solução.
que está fora da primeira zona de Brillouin. Eu sempre posso reduzir esse vetor, trazer para dentro da primeira zona de Brillouin, se eu escolher um vetor da rede recíproca conveniente e fizer essa operação. Então, basicamente é isso. Então, o K é como se fosse o K' reduzido à primeira zona de Brillouin. Agora, vamos ver uma propriedade interessante. Se eu calcular a função de onda nesse novo vetor K, então, o que eu vou obter? Então, quem vai ser o psi de K de R? Ora, vai ser E elevado a I, K' minúsculo menos K' maiúsculo, substituindo, escalar R, U de K' minúsculo, K' maiúsculo de R. Tá? Só substituir. Aí agora a gente vai substituir aqui quem é o U de K, né? Que está aqui. Né? Fizemos, por enquanto, deixamos tudo separadinho, tudo do jeito que estava antes, só fazendo as substituições. Então, no lugar do U de K' minúsculo menos K' maiúsculo de R, escrevemos quem é, então, o U de K. Ora, mas veja só, isso aqui, o que eu posso escrever aqui? O psi de K de R, então, eu posso deixar E elevado a I, K' escalar R aqui, e passar esse K' para dentro da somatória. Certo? Passar esse K' para dentro da somatória, de forma que eu vou ficar aqui no final, E elevado a menos K mais K' escalar R, e aqui, só para facilitar a gente ver, eu coloquei K, separei K mais K', coloquei o menos 1 em evidência aqui, né? E aí a questão é o seguinte, como a soma em K é sobre todos os vetores da rede recíproca, essa soma acontece sobre todos os vetores da rede recíproca, claro que vai passar pelo momento em que o K menos K' vai ser contado de qualquer forma. Então, como K varre todos os vetores da rede recíproca e K' é um vetor particular da rede recíproca, é aquele que pega o K' minúsculo e traz para dentro da rede recíproca, ele também vai ser varrido. Então, a gente pode fazer uma substituição simples, onde está K mais K', simplesmente trocar por K, né? Ou, se você preferir, K duas linhas, né? Mas veja, o que vai acontecer então é que vai ficar psi de K escalar R elevado a I K' menos R, C de K' menos K, e aqui sobra quem? Vai sobrar exatamente U de K' R. Ou seja, que eu estou supondo, por hipótese, que seria um dos possíveis K'. Então, eu parto de K' fora da primeira zona de Brillouin e descubro que isso dá a própria função psi de K, né? Ou seja, psi de K de R é exatamente igual a psi de K' de R. Então, significa que se eu descubro um determinado K, que é a solução para essas equações, para o estado de Bloch, né? Que está fora da primeira zona de Brillouin, não tem problema. Eu trago ele para dentro da primeira zona de Brillouin, que vai ter um estado correspondente a ele. Essa que é a história. De forma que todos os estados possíveis podem ser mapeados dentro da primeira zona de Brillouin da rede recíproca. O que é muito interessante, porque isso vai ser dentro de uma região limitada, então, dentro da nossa rede recíproca. A terceira consequência importante é em relação ao índice N que aparece nas funções de onda no teorema de Bloch. E de onde vem isso aí? É porque, assim, para um dado vetor K, um dado vetor de onda K, vão existir vários estados possíveis que satisfazem a equação de Schrödinger, né? Como é que a gente pode ver isso? Então, tá aqui a equação de Schrödinger que eu tenho que resolver. A gente pode fazer isso substituindo a proposta de Bloch, né? Que é ondas planas vezes uma função periódica, e aplicando aqui o Laplaciano na função, abrindo, né? Aqui vai dar o Laplaciano, vai cair K duas vezes, então vai aparecer K2, tá? Então aqui abrindo todas as contas, as derivadas, tá? A gente obtém essa expressão, né? E veja que eu consigo pôr E elevado a IK escalar R, aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui. Eu consigo colocar E elevado a IK escalar R em evidência
de ambos os lados da equação. Qual é a moral da história? É que eu fico com uma equação, né, similar a uma equação de Schrödinger, é como se fosse um hamiltoniano que depende de K, né? Um hamiltoniano efetivo que define quem são as autofunções, ou essa parte periódica, né, dos estados de Bloch. E os diferentes U's de K vão estar associados a diferentes energias, né? Então, isso aqui é como se fosse, acho que eu até já falei aqui, né? Então, as funções de Bloch, o de K de R, o K de R, satisfazem então uma equação de autovalores e autovetores similar à equação de Schrödinger, está escrito certo, gerando os autovalores E de K com a condição de contorno. Qual é a condição de contorno? É que o de K de Rzinho mais Rzão é igual ao U de K de R. Ou seja, se eu sair fora da célula primitiva, a função U de K se repete. Então isso aqui é uma condição de periodicidade de Bloch, que funcionam como uma condição de contorno para o U de K, né? Então, o U de K de R, ele tem um determinado formato dentro da célula primitiva, da rede direta, e quando eu me desloco para a célula primitiva vizinha, esse U de K se repete. Então, é uma função periódica, né, como a gente já disse, e isso aqui é similar à condição de periodicidade de Born-von Karman, e a gente passa a ter, então, um problema quântico típico de confinamento em um volume do espaço, ou seja, a função UK de R, ela tem um determinado comportamento dentro da célula unitária, né? Se eu passar para a próxima célula unitária, ela repete. Então, é como se fosse uma condição de confinamento. Isso gera espectro discreto. A gente sabe da mecânica quântica que isso gera espectro discreto com vários níveis de energia, né? Que a gente pode usualmente indexar por um número quântico n, por exemplo, organizar os níveis de energia do menor para o maior, né? O menor n tem menor energia e assim por diante, né? De forma, então, que agora esses EK aqui vão aparecer um novo número quântico a depender de qual é a função que eu tenho, qual é a solução de K que eu tenho, e se esse é maior ou é menor, né? O vetor de onda K aparece como um parâmetro na equação de U de K. Veja, ele entra como um parâmetro, né? Dada uma determinada onda plana elevado a IK escalar R, ou seja, dado um daqueles possíveis valores de K que a gente viu em aulas anteriores, né? Dentro da primeira zona de Brillouin, que tem que ter aquela propriedade, né? Tem que ser múltiplo de 1 sobre N1, ou seja, o número de células unitárias numa direção e assim por diante. Dado 1K, eu tenho uma equação para U de K que vai me definir vários possíveis U's de K e várias energias, né? Então, qual é a conclusão? A conclusão é que os níveis de energia dos elétrons e um potencial periódico são descritos por uma família de funções contínuas En de K. Né? Deixa eu voltar aqui que tem uma característica importante. Então, o K aparece como um parâmetro e o que a gente espera é que de diferentes níveis de energia, então, se eu olho agora ao longo da linha K, é como se eu tivesse uma função contínua crescente de energia, né? Então, para um dado valor de K, eu tenho a primeira energia, então nesse valor de K eu tenho uma determinada sequência das energias, né? Num outro valor de K eu tenho a sequência das energias e assim por diante. Então, e essas funções elas variam continuamente, essas EN elas variam continuamente com K, né? Para todos os valores de K, né? Então isso define uma família de funções contínuas. E agora a gente vai escrever como En função de K, que são então, para cada U de K, eu vou ter uma determinada En. Então daqui a pouco a gente até vai reescrever isso aqui como o NK, né? Então a própria solução, a própria função periódica, ela também vai depender de qual é o primeiro estado, segundo estado e assim por diante,
né? Mas o importante aqui é que a gente entender o índice N e como é que ele aparece aqui na questão das energias. Então a gente pode dizer que isso aqui é uma equação que determina o que a gente chama as bandas de energia do sólido. Essas funções En de K são as diferentes bandas de energia dentro de um sólido submetido. Os estados possíveis de energia são bandas de energia disponíveis para a gente popular com elétrons. Essa que é a questão, tá? A quarta e acho que a última consequência importante é que, embora o conjunto completo dos estados possa ser escrita por vetores K na primeira zona de Brillouin, a gente já mostrou na primeira consequência que todos os possíveis valores de K eu posso sempre achar um dentro da primeira zona de Brillouin que vai representar o mesmo estado, né? Apesar disso, é usual a gente permitir que o vetor de onda varra todo o espaço recíproco, né? Porque a gente viu que estados que diferem por um vetor Kzão da rede recíproca representam o mesmo estado. Então, para um dado nível N, o psi de N Kzinho mais Kzão de R é igual ao psi de N Kzinho de R. E, da mesma forma, eu posso escrever, o livro às vezes usa essa notação, às vezes essa, né? Ou o En de Kzinho mais Kzão é igual ao En de K, ou seja, as bandas de energia também só precisaria escrever dentro da primeira zona de Brillouin. Essa forma da gente representar os diferentes estados é chamado de estrutura de bandas de um sólido. Então, a gente representar nos diferentes Ks. Para cada N, o conjunto de níveis eletrônicos representado pela função N de K, a gente já falou, né? É chamada banda de energia. Então, para um determinado N de K, eu vou ter um certo, se eu pensar agora, né? E1 de K. Então, eu tenho vários valores possíveis de K, né? Ao longo dessa função, que vai permitir que eu acomode elétrons ali, né? Para cada estado, eu vou colocar dois. Para cada N e K, eu vou colocar dois elétrons, né? Um com spin up e outro com a componente Z do spin mais H cortado sobre 2 ou menos H cortado sobre 2. Ou como a gente costuma dizer, spin up, spin down, apesar de isso não significa que está apontando para cima, né? Nós vamos depois conversar um pouquinho sobre isso. Aí, veja só, como a função En de K ela é periódica e contínua em K, né? Como ela é periódica, significa se eu passo a fronteira da zona de Brillouin, ela se repete. Isso significa que a função En de K deve ter um limite máximo e mínimo. E todos os níveis En de K estão, então, entre esses dois limites, né? Para que a função seja periódica, eu vou ter que ter pelo menos um máximo e um mínimo, né? Então, isso acontece para todos esses estados, essas bandas de energia, tá? Tem uma quinta consequência, né? Pode ser demonstrado que um elétron que esteja em um nível especificado pelos números quânticos N e K, nós não vamos demonstrar aqui, tem uma velocidade média não nula dada por, essa é a expressão que é possível a gente obter, que a velocidade média de um elétron no conjunto de níveis, com o conjunto de números quânticos N e K, tem uma velocidade que é 1 sobre H cortado, gradiente em K, ou seja, derivada em K do En de K, né? E esse fato ele é surpreendente, porque ele indica que existem estados estacionários para os elétrons, porque essas bandas de energia representam estados estacionários, né? Em um potencial periódico, nos quais, independente da interação com o potencial, os elétrons movem-se indefinidamente sem perder velocidade. Veja, a velocidade média só depende do formato da função En de K, né? Veja só que interessante, né? Esse resultado ele é totalmente diferente do que se opôs Drude na hipótese de colisão entre elétrons e um dos íons da rede, né? É muito diferente da hipótese inicial de Drude. Então isso aqui nós vamos ver que traz mais para frente, nós vamos, quando for analisar a parte da dinâmica, nós vamos ver que traz consequências importantes para a dinâmica e para as propriedades dos elétrons dentro do sólido, tá? Pronto, então essas são o resumo das principais propriedades.
vamos encerrar essa aula por aqui e na próxima a gente vai falar sobre superfície de Fermi, como é que fica o conceito de superfície de Fermi para os estados de Bloch. Valeu, pessoal, até a próxima.